Romanos capítulo 12, a partir do versículo 11 apenas. Vamos ler juntos este verso, vamos lá? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Agora, como alguém que veio para a igreja com a vontade de ouvir a palavra do Senhor, com fome de Deus, vamos ler agora? Vamos de novo lá? No zelo dá para ter um pouco de mais de fervor. Vamos de novo? No zelo não sejais, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Nosso tema nesta manhã é espiritualidade contagiante. Nós estamos na nossa série Chamados para Fora. E nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre sermos crentes contagiantes, crentes cheios do Espírito de Deus, motivados pelo céu para sermos instrumentos da graça transformadora de Deus. Mas antes eu quero dizer para você o que não é espiritualidade, para você não confundir. Não é espiritualidade ler a Bíblia, não é espiritualidade orar, meditar, jejuar e buscar a Deus. Não é espiritualidade contagiante andar nos caminhos de Deus. Isso são meios, como meios de graça. São meios para se chegar a isso. São meios para desenvolver a espiritualidade. Muitas vezes nós confundimos as ferramentas com aquilo que nós buscamos. Por isso, ninguém que despreza os meios terá em sua vida uma espiritualidade contagiante. Então, não é espiritualidade ler, meditar, orar, cantar. A oração, a comunhão e a leitura, ao contrário do que muita gente pensa, não são a expressão da espiritualidade, mas é os meios pelos quais nós desenvolvemos a nossa busca para a manifestação da espiritualidade de Deus em nós. Por quê? Porque quem desenvolve espiritualidade em nós não somos nós. Senão nós provocaríamos isso. Nós fabricaríamos isso. Não, é Deus que nos toca. Quando nós olhamos para a Escritura, mortos em delitos e pecados, o morto não tem como reagir, a não ser que ele seja avivado. Que alguém toque nele. Quando Deus fez o homem do pó da terra, ali havia apenas um barro em formato de gente. Mas a Bíblia diz que Deus soprou nele o espírito de vida. E ele se tornou alma vivente. Ele reagiu porque houve uma ação primária. Então quem desenvolve essa espiritualidade em nós é Deus. Nós não temos domínio sobre essa dimensão do nosso ser, de nos acender. Essa atmosfera é o Espírito Santo que opera. E com o propósito, a fim de nos tornar condutores da graça e da vida de Deus em nossos relacionamentos. Então a nossa espiritualidade não pode ser adquirida por instrumentos humanos. Até os instrumentos que Deus nos deu, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Você é um ser que pensa, ser inteligente, um ser intelectual, mente. Você é um ser que decide, baseado nas suas vontades. E é um ser sentimental, relacionado às suas emoções, frutos daquilo que Deus colocou, um pouquinho da imagem dele em nós, daquilo que Ele compartilhou conosco.
Mas isso mesmo, sem a ação do poderoso Deus, também não faz propósito ou sentido algum. O desenvolvimento espiritual não segue a lógica do desenvolvimento físico, mental ou emocional. Essas dimensões podem até ser dominadas pelo homem. Por exemplo, desenvolvimento físico. Se você contratar aí um profissional, um personal trainer, e você ir para a academia, e você praticar atividades regulares, você vai se desenvolver fisicamente. Também, se você exercitar a sua mente em questões matemáticas, em questões físicas, em questões que levam você a desenvolver o raciocínio, você vai ter uma mentalidade produtiva, criativa. Você vai desenvolver sua mente. Também, se você procurar profissionais da área mental, fazer terapias, ler boas literaturas, buscar expressões que enchem a sua alma de gozo e de prazer, você também terá um desenvolvimento emocional. Porque essas dimensões, Deus permitiu que o homem pudesse participar no desenvolvimento delas. Ações que o homem pode fazer. Mas a espiritualidade verdadeira, o homem não pode fazer. E a palavra de Deus, quando trata da espiritualidade verdadeira, diz que ela só pode ser desenvolvida pelo poder de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,14, diz o apóstolo Paulo: ora, o homem natural, ele não compreende, ele não entende, ele não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, porque é algo que ele não pode controlar. É algo que ele não tem base para dizer, olha, eu estou no domínio da situação. E diz mais, e não pode nem entendê-la, porque elas se discernem somente espiritualmente. Então ele, pela lógica, pelos desenvolvimentos dos caracteres humanos, ele não consegue chegar aonde ele gostaria, porque ele não tem a ferramenta primária, principal, mais importante, que é o discernimento espiritual, que só pode vir do nosso Deus. Então, espiritualidade não é ler, meditar, que são atividades que você faz em busca de conhecer a Deus, são meios, mas todos esses meios, sem uma ação direta de Deus, não vai funcionar. Então, o que é espiritualidade? A espiritualidade é o caráter de Deus revelado em testemunho com o nosso espírito, em nosso caráter, de maneira que nós cooperamos ao redor. É Deus operando em nós e através de nós. É Deus aplicando o caráter dele e demonstrando o caráter dele a nós. Ele revela esse caráter nas Escrituras. Ele aplica isso em nós. Ele muda a nossa percepção de mundo, de realidade. E a partir dessa experiência com Deus, nós nos tornamos agora espiritualmente vivos e capazes de tocar em exércitos, em mover as atmosferas espirituais. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando ele fala sobre o ministério da nova aliança, não de uma aliança antiga, onde o Espírito Santo tomava este ou aquele, mas agora do Espírito Santo que toma os crentes no ato da conversão. É Ele quem convence as pessoas, que agora desse Espírito que foi derramado. A partir do versículo 12, ele fala dessa ação do Espírito Santo assim, 2 Coríntios 3, versículo 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Moisés usava um véu para que as pessoas, para que o povo não tomasse conhecimento de que a glória que tinha revestido sua face no seu encontro com Deus tinha ido embora. Então,
Podemos dizer, em outras palavras, que Moisés enganava o povo usando uma máscara de um véu para mostrar algo que não tinha mais. Era mais para Denorex, parecia, mas não era. Escondia o rosto, ele permaneceu com aquele véu. Mas Paulo continua: mas os sentidos dele se embotaram, daquele povo que lia a lei assim. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, os 5 livros da lei, o véu está posto sobre os seus corações. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha o perigo, um tanto de crente usando esse versículo isoladamente, achando que onde tem culto, ele pode fazer o que quer. Mas, fecha o parênteses, é só para você não isolar textos bíblicos. Onde o Espírito do Senhor está, não é num ambiente, é no ser. Neste que o véu foi retirado, que agora ele pode compreender que a glória não está no rosto de Moisés, mas que a glória de Deus pode estar nele agora, porque ele pode ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está aquele, em mim e você, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos agora livres para expressar o caráter de Deus. Amado, você é livre para viver para a glória de Deus. Você é livre para viver de maneira santa, reta, transformadora. Mas se você não vive dessa forma, você não é livre. Esse tal não é dele ainda então. E ele diz: mas, e todos nós, eu e você, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, porque ela ainda não é perfeita, ainda não entramos em novos céus e nova terra, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos o quê? Transformados de glória em glória. Isso significa que a nossa espiritualidade ela é expansiva. Que a nossa vida, nosso caráter em Cristo, a tendência dele é amplitude. A tendência dele é contagiar, é transformar, é ir ganhando forma. O reino de Deus nunca recua, sempre avança. É as portas do inferno que não prevalecem. E não importa as estratégias das portas do inferno dos nossos dias, ou do que foi na época dos apóstolos, não importa, sempre o reino de Deus é vitorioso. Porque o reino de Deus pertence a Deus. E ele não perde nenhuma batalha. E aí eu queria que você abrisse comigo um texto que fala sobre uma experiência. Está lá no capítulo 17 de Mateus. Capítulo 17 de Mateus, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos, e a ninguém viram, senão a Jesus. Verso 14:
E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se deles, um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, sofre muito, por muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O episódio da transfiguração é muito interessante. 3 discípulos foram especialmente escolhidos por Jesus a subir com ele ao monte. O contexto do texto é a experiência lá diante do panteão, embaixo do monte, ali em Cesareia de Filipe, quando Jesus manda os discípulos fazer uma grande pesquisa, sabendo quem ele era, e trazem ali um relatório: tu és Elias, tu és Moisés, tu és Jeremias, um dos profetas, e vocês? Quem diz que eu sou? E aí Pedro levanta, diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi carne nem sangue que revelou, meu Pai que está no céu que te revelou. E aí, aquela experiência ali de um testemunho, uma profissão de fé linda de Pedro: tu és Pedro, sobre esse testemunho, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a grande experiência na base do monte. 9 daqueles discípulos descem para o vale, alguns quilômetros abaixo onde a cidade está, onde estão os vilarejos, o povoado, do lugar de adorações pagãs onde eles estavam encontrando. E Jesus leva esses outros 3, escolhidos a dedo, para estarem com ele e terem uma experiência sem igual. Bom, eles não eram os melhores, mas eram os mais chegados. Não eram perfeitos, eram aqueles a quem Jesus queria marcar para usá-los de maneira mais profunda. Pedro era colérico, intempestivo. O sujeito puxa espada facilmente. É o primeiro a responder. Tiago era extremamente legalista, formal, meticuloso, tintim por tintim. João era muito jovem, um moleque, mas era filho do trovão, explosivo. Qualquer coisinha está querendo mandar fogo do céu. Era cheio de ressentimentos. Deixava-se alterar muito facilmente pelo seu humor que alterava. E é o cara que vai escrever depois aquelas palavras doces lá no final da sua vida. É tudo que Jesus pode mudar na nossa vida, né? Bom, os 3 passaram alguns instantes contemplando a glória de Deus manifestada naquele monte, na frente deles. Jesus permitiu eles terem uma experiência que os outros não tiveram. A ter um vislumbre dessa glória, um contato visual com esta glória. A glória que ele teve antes que houvesse mundo. A mesma que existia e que podemos até usar aqui, colocar algumas palavras na boca de Jesus, que ele tinha saudade dessa glória celestial. Mas ele sabia que tinha uma missão e ele estava determinado. Ele estava determinado. E mesmo sendo um homem perfeito, Jesus não via a hora de ter a sua glória restaurada. Como assim, pastor? Lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, ele ora assim. E ele ora dizendo assim: agora glorifica-me, ó Pai. E os desejos mais secretos da sua alma, né? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Porque o esvaziar, tornar-se como esse, foi um desprestígio total, uma humilhação completa do Filho de Deus. Bom, naquele encontro, aqueles homens tiveram suas vidas marcadas por aquele vislumbre. A experiência de ver o Pai eterno, amoroso, acolhendo o Filho, dizendo que aquele era o Filho que lhe dava todo o prazer e que ele deveria ser ouvido. A nuvem que estava presente, que envolvia naquele encontro entes celestiais, seres celestiais, e o Verbo encarnado.
E o Pedrão empolgado, quer montar barraca, não basta uma noite ali, ele quer montar acampamento ali. A experiência é sem igual. Esses 3, quando ouvem a voz do Pai, porque João registra isso, e Mateus também registrando aqui as palavras de Jesus, quando eles têm esse vislumbre, Lucas registra e Marcos registra, diz que eles ficam atemorizados, caem de bruços. Eu imagino aqui um tempo de confissão de pecado, de arrependimento, medo de ser fulminado. Eu imagino a experiência que esses homens tiveram ali, afinal de contas estavam diante de uma glória. Mas ao mesmo tempo também devem ter clamado que eles queriam ter essa experiência de novo, porque Pedro quer montar acampamento ali. Mas quando os 3 descem do monte, há um contraste gigantesco entre esses 3 e os outros 9. Um contraste gigantesco. No vale estavam outros 9 discípulos, derrotados diante de um jovem possesso. O pai chega diante de Jesus, desesperado, e fala assim: os seus discípulos não puderam fazer nada, fracos. E Jesus vai dizer para eles: até quando que eu vou estar com vocês, gente? Vocês são... Até quando? Homens de pequena fé. Faltava-lhes fé e poder. De um lado, contagiante, alegria daqueles que tiveram experiência no monte. Do outro lado, fracasso, incapacidade daqueles que estavam lá embaixo, que não tinham como servir os que estavam no vale. Bom, a vida desses 3 nunca mais foram a mesma. Pedro, Tiago e João. O primeiro, Pedro, se destacou como líder da igreja e até a sua morte foi crucificado. Tiago se sentiu privilegiado e passou a ser a referência de mártir dos apóstolos. Foi decapitado mais tarde. Mas João teve um ministério longo, de homem explosivo, filho de trovão, se tornou uma calmaria, um sossego para a igreja, palavras doces, segurança. Foi preso, exilado na ilha de Patmos, e há quem diz que ele foi solto no finalzinho da sua vida ainda e morreu em Éfeso de causas naturais, por volta de 100 anos. Viveu bem, hein? Mas algo que marca aqui é que a verdadeira espiritualidade altera o curso da vida, o rumo da vida, as direções de uma pessoa, quando ela é tocada profundamente por Deus. Aqueles que passaram por uma experiência transformadora com Deus, agora têm capacidade de também transformar seus ambientes. Nós lembramos de Jacó, em Peniel, que tem um encontro face a face com Deus, e a sua vida foi mudada, foi salva. E ele recebe o nome de Israel. Agora é povo de Deus. Então nós precisamos ter noção de que, sem um toque do alto, nossa capacidade de influenciar e de transformar é limitado, é mínimo. E vivemos num período onde as pessoas contagiam pelas notícias ruins, porque bebemos isso o tempo todo, pelos telejornais e pelas mídias agora. Nós mesmos damos voz a esses algozes e somos tocados, não por uma espiritualidade vivificante, contagiante, mas pelo medo, pelo assombro. E quantas vezes não somos como palitos de fósforos juntos dentro da casa de Deus, que ao acender um, todos os demais se incendeiam
e se tornam, né, chamas vivas nas mãos do Deus vivo. Quantas vezes a gente acende um palito de fósforo, mas ele está vivendo uma vida isolada, ele apaga e não acende mais ninguém. Incapaz de acender outros. Somente uma experiência profunda com Deus pode nos fazer pessoas totalmente transformadoras, contagiantes. A gente só pode falar do que a gente viu e ouviu. Senão a gente só está contando a história dos outros. Todo crente precisa ter uma experiência profunda com Deus. Todo crente precisa contar daquilo que ele viu e ouviu. Queria que você voltasse para o texto de Romanos. Romanos 12, 11. Eu quero trazer algumas aplicações rápidas e depois fazer uma conclusão aplicando. Em primeiro lugar, a espiritualidade contagiante se expressa no zelo por Deus e por sua causa. Paulo vai dizer, olha, no zelo não sejais remissos. Zelo aqui é diligência, é empenho, é interesse. O que Paulo está nos chamando a atenção é que nós devemos estar interessados, empenhados, diligentes no nosso relacionamento com Deus e na causa de Deus. Porque através dos meios da busca é que Deus utiliza para Ele nos acender. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Aquilo que é lâmpada para os nossos pés é a palavra. É quando a gente invoca que Deus responde. Ou seja, são as ferramentas que Deus utiliza, meios de graça, para nos acender. Ele não toca em alguém que não tem já buscas. Não podemos nos relacionar com Deus de maneira letárgica, impessoal, distante, sem interesse de conhecer a Deus, sem interesse de conhecer sua vontade. E eu lembro de uma pergunta que eu fiz a um irmão numa avaliação, perguntei para ele se ele tinha interesse pelo chamado pastoral, e ele falou assim, olha, o senhor está me perguntando de interesse ou interesseiro? Eu quero saber se você tem interesse em promover a glória de Deus com a sua vida, se isso que Deus tem te chamado. Porque quando nós temos interesse por algo, a gente une as forças, a gente encontra tempo, a gente encontra propósito, a gente desenvolve hábitos para aquilo ali acontecer. Precisamos estar vivos espiritualmente no nosso relacionamento com Deus, para não fazer as coisas de Deus de maneira mecânica, apenas pela mera lei, pelo formalismo, mas fazer as coisas com determinação, com interesse, com vontade. Qual é o músico que contagia? É aquele que faz as notas serem expansivas. Não é aquele que entra numa reflexão bruta no seu instrumento, mas aquele que faz o som tocar corações, que modula os tons. Porque se ele te for monotônico, ele vai transformar o seu momento em monótono e ele te apaga, ao invés de te acender. É por isso que há modulações, há coro, há momento que é extremamente retórica da música, mas há momentos altos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É um explosivo da música. A vida também precisa acontecer assim. Ela não pode ser uma linha constante. Há vales e há também os montes. Nos montes nós recebemos as experiências com Deus para descer nos vales e temos poder para transformar os contextos. Por isso nós precisamos ser zelosos, diligentes nas coisas de Deus, na busca. Em segundo lugar, a espiritualidade contagiante se expressa
não apenas no zelo, mas também no fervor espiritual ao servir. E ele diz mais: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervor aqui é fazer as coisas de Deus com amor, amor verdadeiro, de maneira que Deus não receba apenas o nosso culto, mas nos receba primeiramente. Não apenas aquilo que a gente traz, mas nos receba. O culto de Abel foi assim, o coração dele era superlativo, ele conseguiu agradar a Deus. Por isso, quando ele fez um culto obediente, ainda que muito simples, era totalmente inspirador o seu culto, porque era motivado por uma obediência, era motivado por um coração que amava a Deus sobre todas as coisas. A ponto que Caim, ainda que tenha feito tudo de maneira organizada, bonita, o seu coração não chegou primeiro. Chegou a oferta, mas não chegou o ofertante. O ofertante não era a oferta. A vida dele não era bonita, não agradava. O rito estava bonito, mas faltava fervor, faltava amor. Fervor espiritual fala de vitalidade, de fazer a obra de Deus com Deus, cheio de Deus e para Deus. O nosso serviço a Deus, para que Ele seja aceito, seja o nosso culto aqui na igreja, como povo de Deus, seja o nosso viver diário. Precisa ser resultado de alguém que esteve com Jesus, que foi marcado por Jesus. É por isso que, se você torna um crente que só ouve a palavra de Deus quando vai ao templo, você vai ser sempre alguém frio espiritualmente. Porque você não usou os meios de graça durante a semana para ir se encher. Você não buscou ter as suas experiências pessoais com Deus. E muitas vezes você vai ouvir da experiência dos outros. Você vai até ficar, às vezes, arrepiado, um testemunho. Mas você mesmo não terá as suas histórias para contar do que Deus fez na sua vida. Quando a samaritana chegou motivada, contando lá para os homens da sua cidade que ela tinha encontrado o Messias, eles até foram, acompanharam. Mas no outro dia diz que eles pediram para Jesus permanecer com eles na cidade. E depois de um tempo diz assim: já não é pelo que ela fala, agora nós mesmos sabemos que Ele é o Messias. Agora nós temos a nossa própria experiência com Ele. Fervor tem a ver com calor, com estar fervendo. E quando você coloca algo para ferver, o calor transcende o objeto, transcende a panela. Se você ficar próximo, você é tocado pelo calor. Mas se fosse apenas colocar água na panela e não ligar o fogo, você pode ficar perto, nem vai te esfriar e nem vai te esquentar. Por quê? Está faltando um mecanismo ali, falta fogo, falta fervor. Fervor espiritual é exalar o bom perfume de nosso relacionamento com Jesus, de maneira o quê? Espontânea, verdadeira, cheia de amor, e assim a gente contagia os que estão por perto. Não é algo motivacional. Nós podemos trazer um bom palestrante motivacional, você vai rir, você vai fazer, mas você vai sair daqui com mais uma piada na sua vida. Mas você não vai sair queimando para fazer algo por Jesus. Porque foi a experiência dele. Foi apenas um toque. Não foi você tendo o seu enchimento por Deus. Se você não tem a sua experiência de ser aceso pelo Senhor, de ser cheio de Deus, você não tem como transcender isso. Nós somos chamados para fora. Esse é o que significa eclésia, igreja, chamados para fora, reunidos para ir ao mundo. Mas nós só podemos contagiar se nós vivemos a verdadeira espiritualidade. Senão, toda semana o pastor dá as dicas de como você vai fazer as coisas, você sai apenas para fazer tarefas.
Aquilo não é espontâneo, não é a sua vida. Muitas vezes você está vivendo a vida de outro. Você está vivendo debaixo de recomendações e não a sua vida, cheia de Deus. Por isso, quando você toca nas pessoas, elas não são curadas e nem transformadas, porque você não tem nada ao que dar, a não ser conteúdo. E produzir conteúdo é fácil. O difícil é ser o conteúdo. Dar notícia é fácil, o difícil é você ser a boa notícia. É você contar o que Jesus fez na sua vida. É você transcender isso sem palavras, pela vida que você tem. Alguém fala assim, só pode ter estado com Jesus. Olha o perfume. Olha o som do céu. Olha a paz interior. Olha a paciência que essa pessoa tem. Amados, uma das maiores frustrações dentro da igreja são os crentes que vivem na mesmice do Evangelho. E aí eu não posso nem dizer que é Evangelho, mas na mesmice. Que não tiveram seus corações aquecidos pelo poder do Espírito Santo, não tiveram seu caráter e as suas práticas transformados. O cara era romanista, se tornou agora protestante, só virou a chave. Agora é protestante. Às vezes vai até nos grupos para discutir teologia, calvinista, reformado. Ele conhece os princípios todos, ele está convencido na cabeça dele, mas o coração está frio, morto, e ele não influencia ninguém. Talvez ele já leu os maiores tratados bíblico-teológicos, dos maiores doutores, mas aquilo que ele recebeu, que mantém ele lá assim, vidrado, apaixonado com o arcabouço teológico, não tem a capacidade dele tocar no vizinho dele para falar do amor de Deus. Ele se tornou uma fonte de si mesmo, se encheu. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que ele se tornou um crente hidrocefálico, cabeça grande, corpo pequeno, encheu de conhecimento, mas não consegue ter nenhuma expressão da sua fé. O cara é doutor em Deus, só não conhece a Deus ainda pessoalmente e não consegue apresentar Deus para ninguém. Sabe falar tudo sobre Deus, mas tem alguns que não sabem falar muita coisa sobre Deus. Tudo que eles conseguem falar, eu era cego, agora vejo. Eu só sei o que Ele fez na minha vida. Eu só sei que eu ia ser apedrejada naquele dia. Eu era uma miserável pecadora. Hoje eu sou uma boa dona de casa. Amo a Deus. É tudo que eu sei falar. Eu não precisei aprender uma regrinha e dizer, olha, eu tenho um certificado de salvo. Muitos são extremamente cheios de dons, possuem muitas habilidades, talentos, mas falta poder do alto, falta vida de frutificação no Espírito, falta o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é a maior evidência da espiritualidade contagiante. É por isso que você vai pegar um apóstolo, João, que teve esse encontro com Jesus, e lá no final da sua vida, consegue escrever primeira, segunda, terceira carta, extremamente cheio de amor, de compaixão, de bondade, de longanimidade, de alegria, de segurança. E não tem como não ser tocado pelo poder de Deus ao ler a primeira carta de João, ao ler os evangelhos. O evangelho de João, por exemplo, transcendia. João se tornou alguém que todo mundo queria ter por perto, porque ele fazia bem. A nossa fé, meus irmãos, precisa ser expansiva. Ela precisa ter uma amplificação diante dos irmãos e diante do mundo. A nossa fé precisa ter a capacidade de transpor os limites da nossa própria adoração.
que às vezes levantamos a mão, estamos adorando a Deus, mas só fica no quadrado nosso. A nossa fé precisa ter essa capacidade de transpor a nossa própria adoração, a nossa própria devocional, nosso próprio ser, de maneira fervorosa e poderosa, contagiar o ambiente e as pessoas. Isso é espiritualidade contagiante. É o caráter de Deus em nós que transcende o próprio crente. E aí eu já não vejo mais o presbítero Bruno, eu vejo Jesus através da vida dele. Se ele me manda um recado, eu sinto amor no recado que ele me deu, eu sinto o amor de Deus no que ele fala, no que ele faz. Ele pode corrigir, mas ele tem um espírito de brandura. Ele pode admoestar, mas a admoestação dele me levanta, me coloca perto de Deus e não me afasta de Deus. Porque ele transcende. Isso acontece quando os crentes passam a viver e fazer as coisas do reino de Deus de maneira plena em Deus, por puro entusiasmo, de maneira espontânea, fervorosa, extraordinária, abnegada. E numa igreja onde há espiritualidade contagiante, que é o reflexo desse caráter de Deus em nós, palavras como generosidade, liberalidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, paciência. É um curso natural. Mas não são apenas palavras, isso são atos vividos. Nós vivemos isso. É a expressão da nossa fé. E assim o impacto desta igreja não é apenas documental, não é apenas literário, é de fato verdadeiro. Acontece. A cidade é impactada, o vizinho é impactado. Outras vidas são impactadas. E a partir desse princípio podemos afirmar que em uma igreja que vive sua fé com dedicação, com paixão, entusiasmo, cresce, impacta vidas com grande sucesso. Mas se ela estiver emperrada na sua espiritualidade contagiante, nada do que ela faz vai ser bem sucedida. Ela será apenas formalismo, crentes formais, religião formal, sem nenhuma espiritualidade. A espiritualidade nos faz apaixonados por Jesus e misericordiosos para com o mundo. Então não se trata apenas de ler, de orar e de meditar, mas se trata de quanto intencionalmente e intensamente queremos viver a vida de Jesus em nós. Queremos fazer essa vida se tornar conhecida. Então, muito mais do que tomar muito conhecimento sobre muitas coisas que esta igreja produz com qualidade bíblica, é tornar isso uma prática nas nossas vidas, de maneira que as pessoas são tocadas pelo poder de Deus em nós. E quando você vai falar para alguém do amor de Deus, vai pregar o Evangelho, antes da sua voz o amor de Deus já chegou. As pessoas ouvem um outro aspecto do amor. Quando Billy Graham esteve no Brasil, numa das suas vindas, um pastor brasileiro perguntou para ele o seguinte: por que todas as vezes que você prega o Evangelho e chama pessoas a receber a Cristo, ao arrependimento, por que todas as vezes que você prega assim, multidões vão à frente? Se eu prego o mesmo Evangelho, o mesmo sermão, e eu chamo e ninguém vai à frente, ninguém vem quebrantado, ninguém vem cheio de lágrimas.
A resposta dele, ele falou assim: porque tudo que eu prego, eu creio. E o ouvinte percebe que aquilo que eu estou pregando é o que eu creio. E tudo que eu creio, eu vivo. Então eu prego. Isso transcendeu agora o meu ato de falar, o meu ato de tocar, de realizar qualquer atividade, no ato de pregar. Porque tudo que eu faço cheio de Deus contagia as pessoas. A espiritualidade contagiante é a vida de uma comunidade, uma igreja, onde a adoração a Deus ela é sincera, sem cera, sem máscara, sem hipocrisia. A adoração a Deus é espontânea. E a adoração a Deus é estimulada pelo relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Amado, que a sua adoração seja resultado do seu relacionamento pessoal, diário com Deus. Que o seu culto dominical seja resultado do seu culto semanal. Que a sua pregação para o não crente, quando você for falar do amor de Deus para alguém, primeiro você precisa crer naquilo que você está pregando, que é o poder de Deus para transformar vidas. Segundo, você tem que ter vivido isso já. Não adianta colocar alguém que não acredita no produto para vender. Porque ele não vai fazer isso com entusiasmo e nem com conhecimento. Ele precisa ter conhecimento sobre o que ele está vendendo, o que ele está ofertando. Mas ele precisa acreditar que aquilo é bom. Não adianta você dizer assim: olha, tome a vacina, mas eu não vou tomar não. Vá para a igreja. Vai lá na igreja. Não. Vamos juntos na igreja? Porque eu estou indo. Ele diz assim: ore. Vamos orar? Quer vir orar comigo? Já estou orando. É quando o fruto do Espírito Santo ele está transbordando na gente. Nós vamos orar para que Deus faça isso nas nossas vidas. Como eu disse no início, as ferramentas Deus nos deu. A oração, a leitura bíblica, a meditação, congregar. Mas isso são apenas os meios. Nós temos que clamar é para que Deus nos toque. Que Deus nos toque. Talvez seja aquela oração de você entrar no quarto e falar: Senhor Jesus, eu só vou sair daqui quando o Senhor me tocar. Eu só saio daqui, eu só te largo se o Senhor me abençoar. Sem tua bênção eu não ando nem um passo. Pastor, eu não sou Jacó. Talvez Jacó vai ser o seu ex, o que você era. Mas você vai dizer assim: eu só saio daqui quando o meu nome for Israel. Enquanto eu for Jacó, eu vou buscar com lágrimas um toque do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor e graça, precisamos
Precisamos ser tocados pelo Senhor. Não queremos ser discípulos sem poder e sem poder de contagiar as pessoas. Queremos viver a verdadeira espiritualidade, Senhor. Por isso, ó Deus, nos toque com o seu poder. Nos encha do teu Espírito. E nos faça transbordar dos frutos desse Espírito. Para a glória do Senhor. Para o nosso gozo, ó Pai. E para a salvação de todo aquele que crê. Oramos por isso, Deus. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção com nossos irmãos. Logo após, repetirei a bênção.